Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 8, de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo os olhos, vós não vedes, tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembreis de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam 12. Jesus perguntou: e quanto repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós escolheste cheios de pedaços? Eles responderam 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho deste dia nos convida, nos leva a meditarmos que Deus sempre encontra uma forma de reatar sua aliança e de nos sustentar no seu projeto. Então, por conta disso, Jesus chama a atenção dos discípulos. Mas quando Jesus chama a atenção, Ele chama a atenção para o seu comportamento, para que eles não se deixem envolver, se ludibriar, não se deixe se extasiar pelo modo dos fariseus ou dos publicanos. Mais ainda, o Senhor os alerta, e Ele nos alerta também, que isso pode acontecer e não precisa de muita coisa, é isso que Ele quer nos dizer nesse dia. Por isso Ele fala para os discípulos: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento, porque basta uma porção para levedar toda a massa. E é isso que o Senhor quer nos chamar a atenção. Nós precisamos estar alerta, precisamos ser racionais, olharmos, observarmos e colocar tudo isso à luz da palavra, à luz do Senhor, para não nos deixarmos envolver. É isso que o Senhor está nos chamando a atenção, para essa ação da pessoa. Essa ação presente no meio daqueles discípulos naquela época e essa ação presente também no nosso meio. E aí o Evangelho vem nos falar também, nos levar a meditar. O que era o fermento dos fariseus? O que era o fermento do publicano? Dos sacerdotes? Os fermentos de Herodes, o que era? E o Evangelho nos traz alerta, né? Que esse fermento era a hipocrisia, era a insensibilidade diante da necessidade do povo, era a hipocrisia de falar algo e fazer outra coisa, de ter boas palavras, bons discursos, mas as ações eram vazias. Ou as palavras ficavam vazias porque não tinham uma ação. E é isso que o Evangelho quer nos chamar a atenção para isso. Para não nos deixarmos envolver a esse ponto. De meditarmos a palavra, de termos a palavra na nossa boca e termos outras atitudes, de não nos deixarmos contagiar
pela atitude do mundo. O Evangelho veio nos chamar a atenção para isso. Jesus não estava preocupado com os pães, com o provimento, não. E aí ele chama a atenção por discípulo, né? Como podeis achar que eu estava falando de pães, né? Não viste a multiplicação dos pães? Mais de uma vez aconteceu. Como podeis ser duro de coração? O Evangelho também nos chama a atenção para isso. Possamos meditar nesse dia no Evangelho, olhando para a nossa vida. Quais os feitos o Senhor já fez? E como podemos não confiar ainda nele? Quais os feitos o Senhor já fez na tua vida? Quais os feitos Ele já fez na minha vida? E por que ainda assim não temos a confiança nele? Que isso possa direcionar o nosso olhar, abrir o nosso coração para ele, para não nos deixarmos envolver com tudo aquilo que nos cerca e esquecermos que ele precisa ser o centro de todas as coisas, que ele precisa ser o norte, a direção, que ele precisa direcionar não somente o nosso falar, mas também o nosso agir. Então que neste dia possamos perguntar do Senhor, como eu coloco em prática esse Evangelho, Senhor, deste dia? Como eu posso ter uma relação ainda melhor de confiança contigo? Como eu posso não me deixar levar pelo fermento, por aquilo que o mundo me oferece, mas saber discernir entre o que é de Jesus e o que não é de Jesus. Saber fazer as melhores escolhas, sem me deixar levar pela multidão. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos direcione e nos conduza durante todo este dia. Tire dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e do nosso coração tudo que nos impede de entendê-lo, de compreendê-lo e de segui-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.